Estamos voltando para mais um bloco do nosso programa. Eu tenho o maior prazer em receber aqui o Dr. Alberto Santini, terapeuta ortomolecular, especialista em medicina tradicional chinesa, acupuntura, fitoterapia, ciências e terapias, não é? Que se completam, que se complementam e que tem a intenção principal de proporcionar o bem-estar. Tudo bem, doutor Alberto? Tudo bem? Como é que vai? É um prazer estar com você e todos os nossos telespectadores e vamos esclarecer um pouquinho mais sobre a terapia ortomolecular. Que legal, olha só, o doutor Alberto, já não é a primeira vez que ele está aqui, ele participa aqui do nosso programa, não é? Aliás, eu tenho a honra de dizer que o doutor Alberto já veio aí nesse período de 9 anos do programa, essa é a terceira vez, estou achando que é pouco. É pouco. Porque as pessoas normalmente... não é bom. Porque as pessoas normalmente acabam, não é, ligando pra gente, mandando e-mails, né? Falar sobre saúde, falar sobre bem-estar. Aliás, a cultura ocidental vem mudando, não é, Alberto, no sentido de que as pessoas tenham aí a consciência da prevenção, né? E da manutenção de uma boa qualidade de vida, exatamente para proporcionar esse equilíbrio, né? É o que eu falo, até dentro dessa área da terapia ortomolecular, que assim, a visão terapêutica ela é um pouco diferente, porque ela analisa sempre a pessoa como um todo, e não é só matéria, é matéria, energia e consciência, que é o que forma o ser humano. Então ele analisa muitas vezes aqueles aspectos que são sintomáticos, mas não aparecem. Um vento na árvore, por exemplo, você não enxerga ele, mas ele está derrubando essa árvore. E os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, eles são a mesma coisa. Muitas vezes eles viram um sintoma. Vamos dar um exemplo. A pessoa que faz xixi nas calças de tanto medo. Ou aquele que quer gritar na hora do pavor e a voz não sai. Sim. Ou a pessoa que tem a gastrite nervosa. Ou teve ânsias e vômitos de irritação e raiva e de nervosismo. Então você vê que não dá para separar o corpo da mente. Então, nós sempre analisamos, na visão terapêutica, na terapia ortomolecular, você tem que analisar da mente para o físico, jogando para fora. Você tem que ser por fora o que você é por dentro. Às vezes a pessoa pode estar muito bem por fora, ou então quer estar bem por fora, mas primeiro você tem que ver mente equilibrada, depois é metabolismo equilibrado. Fora tem que ser uma consequência disso. E um outro caso que é muito comum, Alberto, é de pessoas que, assim, elas têm uma vida... Vamos considerar uma vida saudável, mas assim, volta e meia ela tem um probleminha na vista, daqui a pouco aparece um probleminha no pé, uma alergia, volta e meia ela está tendo que ir ao médico. Isso pode ser fruto de um desequilíbrio? Sim, por isso, tanto que hoje o legal, falou que a nossa avaliação hoje, porque existe uma diferença entre a medicina ortomolecular e a terapia ortomolecular, onde ambas são boas, só que são visões diferentes. Hoje na avaliação, só para você ter uma ideia, eu não te pergunto por que você veio. Inclusive, se você vier com uma lista de problemas... É uma espécie de um teste que você faz. Falar, não me conte sua lista de problemas antes de eu te mostrar uma lista de soluções pelo que você veio me procurar. Então, nós vamos preencher um gráfico que chama mineralograma, através de questões que foram elaboradas durante anos de pesquisas por franceses. Inclusive, esse fundo que está aqui, eu morei na França, inclusive. A ortomolecular hoje é o primeiro lugar do mundo nesse país. Aliás, você passou por França, Bélgica, China, França, Bélgica, mas fiz vários... Hoje, é que eu falo assim, tem especializações em vários outros países, assim, ela cresce muito no mundo. No Brasil, eu ainda, por exemplo, me uso muito de uma mídia, por exemplo, para divulgar o tratamento, que não é muito conhecido. Você vê que a reposição que nós fazemos, os minerais, por exemplo, quando a gente fala do elemento químico, o elemento químico você encontra no alimento. Só que você não desgasta só pela alimentação, você desgasta por emoções, por sentimentos, por preocupações, pela vida que você tem, pelo dia a dia. Todo ser humano, praticamente, tem, mesmo que ele não tenha nenhum tipo de sintoma que o incomode, que cause algum desconforto, todo mundo tem algum tipo de carência mineral. A gente já vem meio desequilibrado de pai e mãe, normalmente. Falou que a gente já traz heranças genéticas, porque hoje eu falo que a avaliação ela mostra um contexto de não só carência, porque a visão nossa não é só dar para quem tem pouco. Porque senão a própria alimentação supriria. Onde eu encontro os minerais? É nos alimentos, não é? Só que você não desgasta esses elementos químicos que vêm dos nutrientes só pela alimentação. Hoje, que nem eu tenho um instituto em São Paulo há 19 anos e eu direciono muito ao tratamento em depressões e pânico, até porque eu estou nessa área por isso. Eu vivi uma síndrome do pânico. Eu era advogado de uma multinacional. Eu fui da água benta à tarja preta. O melhor tratamento do mundo é o que serve para o paciente. Eu sempre falo, o melhor tratamento do mundo é o que serve para o paciente. No meu caso foi a ortomolecular, porque eu já estava há anos, eu vivi em desespero. Eu larguei carro no meio da Radial Leste, passei mal dentro de shopping, passei mal em restaurantes. Assim, isso te impulsionou a estudar a terapia ortomolecular? Aí eu fui um dia num tratamento, onde eu já chegava para Deus e falava que eu não aguentava mais viver daquele jeito. Tá? E esse tratamento, em pouquíssimo tempo, me tirou dessa situação. E meio por hobby, porque na época eu fazia consultoria não sei se pode estar, até posso estar. Pode falar, a Ernest Young. Eu fui consultor
consultor tributário da Ernst Young. Da Ernst Young, olha só. Eu peguei a fusão Ernst Whinney com Arthur Young. Então eu vivi, durante esses anos que eu estive lá, eu peguei toda essa fusão. De pouco estresse, né? Um período assim não tinha quase nem. Acho que é por isso que eu tive síndrome do pânico. E aí eu fui estudar isso como hobby enquanto eu advogava. Só que eu fui me aprimorando e resolvi que eu ia fazer um trabalho terapêutico em alguns períodos do dia, após o meu trabalho. Sim. Então, a coisa foi crescendo. Comecei a trabalhar no instituto que era do Célio de Páscoa, em São Paulo, que chamava Espaço Reviver. Aí a coisa começou a crescer. Aí eu não tinha mais, tive que optar, ou eu vou ficar na área da saúde, ou na área a favor direito. de todos na saúde, ou versus alguém no direito, né? Eu acabei ficando a favor de todos na saúde. Que legal. Agora, essa questão, por exemplo, a síndrome do pânico, né, que foi uma doença psicológica pela qual você foi acometido, ela é uma doença que teve origem com a ausência de que mineral? Então, eu até quero dar uma abordagem um pouco para as pessoas entenderem, que muitas vezes você é consciente, você sabe que você está vivendo determinada situação por um momento de vida que você está passando. Uma perda muito grande, um trauma emocional, um choque emocional, é financeiro o problema. Então a pessoa às vezes, ela não consegue, ela fica desadaptada a uma situação de vida que ela está vivendo. A gente chama isso de síndrome de desadaptação, onde essa desadaptação faz com que a pessoa comece a oscilar. E quando ela oscila para baixo, ela entra em para baixo, não deixaria de ser uma depressão. Sim. Só que depressão não é só chorar. Na verdade é angústia, tristeza, melancolia, desânimo, medos, apatia e insegurança. E não importa o tamanho do problema. Não importa o grau. Então, eu falo, hoje ela pode ser consciente por algumas pessoas e por outros, às vezes a pessoa não sabe por que ela está vivendo essa situação. Alberto, me diga uma coisa, você estava me dizendo que, só complementando, retomando, você estava me dizendo que assim, você faz uma espécie de uma anamnese, um questionário com o teu paciente. Ele é chamado de gráfico de mineralograma. Cada pergunta que eu faço foi uma pesquisa onde eles pegaram grupos de pessoas. Então, eles pegaram grupos de pessoas, cada grupo com o seu sintoma. Sim. Só que todas as pessoas de cada grupo, elas passaram por exames laboratoriais, mas tiraram margens de erro. Por exemplo, o exame de sangue é um exame que a gente fez muito, a gotinha de sangue, enche os olhos do paciente, é um exame muito bom, só que muitas vezes naquela gota de sangue não mostra se a pessoa separou um casamento a semana passada. Entendi. Então tem um aspecto também emocional, meio onde ele convive, personalidade, familiar. Pensamentos, sentimentos, emoções que você tem que levar em consideração que às vezes não está naquela gota de sangue. E olha só, o que é interessante, e a gente precisa realmente enaltecer, é que o Alberto, ele não pede que a pessoa decline sobre os problemas que esteja tendo de saúde, ou físicos, ou emocionais, ou de família, ou financeiros, não precisa falar nada. A pessoa vem, responde um questionário, né, que não é um questionário pessoal, é apenas com algumas alternâncias, né, que a pessoa, do dia a dia da pessoa que ela vai estar ali colocando, externando. E a partir daí você consegue detectar. Porque essas questões, elas vão virar. Né? Não, hoje não, porque os exames estão por trás dessas questões. Vamos dar um exemplo, o grupo do sono, a pessoa. Como é que é o sono da pessoa? Às vezes você pergunta, dorme bem? Às vezes a pessoa fala, dorme. Esse tipo de questão está nesse. Esse aqui eu dou como exemplo mais fácil para as pessoas entenderem, mas vou pegar um exemplo do elemento enxofre, por exemplo, ou do manganês. Então eu vou perguntar lá, você dorme bem? Durmo. Aí eu continuo lá, dormiria mais horas se pudesse, tem pesadelos, desperta durante a noite. Aí você vai aprofundar na pergunta. Isso vai virar uma somatória de questões que vai me dar um número matemático. E matemática é exata. E por trás dessa matemática, ela vai me dar uma correlação a elementos que são nutrientes, que são oligoelementos. Porque óligo é um pequeno elemento, eu não estou preocupado em te dar quantidade. Eu estou preocupado em produzir reações bioquímicas nas suas enzimas para que o seu metabolismo reaja e o emocional também. A partir da presença daquele elemento. É como se eu estivesse adubando um terreno que é uma flor que precisa ficar forte para enfrentar o clima. Sim. Só que ao mesmo tempo o elemento químico nessa piscina ser humano, que é cheia de líquidos orgânicos, onde a maior parte é água, sim, ele vai fazer uma limpeza. Então ele vai atuar na memória das células. E a memória da célula é que nem um computador. Muitas vezes ele entra por aqui, sentimentos, ou emoções, ou preocupações. Razão, né? Pode ser milhões de emoções. Só que ele acaba instalando, ele gera um registro na memória celular, que vão chamar os radicais livres, que a gente vai começar a limpar isso daí. Ele limpa, só que ao mesmo tempo ele nutre, fortalece física e emocional. Na derme, né? Todo e qualquer receituário que você der é até depois no nosso site, as pessoas podem entrar, tem uma parte do site que está escrito Galeria Multimídia. Sim. Tá no ar aí, Galeria Multimídia. Tem a parte que mostra a ionização. Sim. Porque hoje nós, do mesmo jeito que existem géis hormonais, sim, adesivos anticoncepcionais,
Do mesmo jeito que teve atletas que tiveram doping porque passaram produtos pela derme. O nosso produto ele é feito para absorver pela segunda camada da pele, que é a derme. Sim. Então, ao invés de você usar uma caixa de comprimidos, você vai usar um produto que é o tipo de uma loção e de um gel que você usa em casa, você agita antes de usar e vai colocar uma gota do tamanho de um feijãozinho. Só que imagina um botão de camisa pequeno, ele é um comprimido. Só que, em vez de eu engolir por aqui, quem vai engolir vão ser as boquinhas poros. E aí o fato de ser na derme, ele vai evidentemente evitar qualquer desconforto digestivo. E por ser um oligoelemento, porque o oligoelemento, como eu te disse, eu não estou preocupado muito com a quantidade. Porque, olha, vamos supor que a pessoa tem uma anemia, ela tem que tomar, às vezes, um sulfato ferroso. Só que tem gente que toma, às vezes, sulfato ferroso e vive com anemia. Então, você tem que estar produzindo reações para um equilíbrio, para que você, inclusive, absorva a quantidade. E para cada ausência, a pessoa vai ter que colocar aí essa gota diariamente? O tratamento ele é feito de uma forma individualizada, até por ser ortomolecular, é que nem impressão digital, né? Correção das células, não existe dois iguais. Então eu vou montar a tua estrutura, vou te contando a tua personalidade, se você é uma pessoa de um grupo ativo, se você é apático, se você é mental, se você é um ativo pensativo. Eu anotei que tem uma primeira separação, né? Uhum. Que é muito interessante, que você por aí você já começa a detectar em que grupo essa pessoa está. Até aquilo, alérgico, hipostênico, distônico e anérgico. Então, o anérgico fui eu no meu passado. Na verdade, o alérgico... Fica cada um deles, rapidamente. Rapidamente. Eu vou dar uma abordagem bem rápida, mas assim, alérgico normalmente é uma carência de silício. É o meu grupo de personalidade. Uhum. Porque eu, no silício, não sou obrigado a ter alergia, mas sou um grupo propenso a ou respiratório, ou pele. Isso. O hipostênico já é uma carência, por exemplo, de zinco, manganês, cobre, que ele é um grupo também ativo, mas ele é... Quais são as características desse grupo? Ele é um ativo bastante pensativo. Exemplo, enquanto eu me arrependo porque eu faço rápido demais, o outro às vezes se arrepende porque pensa muito. Distônico? O distônico normalmente é uma carência, pode ser lítio, selênio, manganês, com cobalto, que aí já muda a estrutura. Característica desse grupo? Ele é um grupo aquele que, pelo emocional, às vezes engordou, emagreceu e às vezes não tem problemas endócrinos. Ou então as mulheres que têm sensações de menopausa, ou então calores internos. E o anérgico? O anérgico é um grupo que parece joias. Então, eu era um alérgico que virei anérgico. O que falta no anérgico? O anérgico normalmente é chique, é cobre, ouro e prata, hein? Cuprum, aurum, argento. Isso é bom, né? Não, é bom não entrar, porque esse grupo, na verdade, são pessoas que elas estão vivendo angústias, tristezas, melancolias, desânimos, medos, apatias. Inclusive, nós temos 3 grupos de pessoas: equilibrados, desequilibrados e bloqueados. O equilibrado está enfrentando a situação, o desequilibrado está caindo na situação e o bloqueado está balançando na situação. O Alberto Santini, além de tudo, é um grande estudioso, aí, né? Está sempre pesquisando, sempre buscando elementos que possam complementar aí a sua jornada como pesquisador e também como terapeuta nesse assunto. Alberto, mais uma vez, te agradeço demais estar conosco. Vamos colocar o site do Alberto Santini Filho aí, para que as pessoas possam esclarecer. O tempo é sempre tão curto aqui, não é, para a gente conversar com ele, o conhecimento dele é tão vasto e claro que essas terapias são extremamente complexas, mas é um dos profissionais que nós recomendamos aí com entusiasmo, porque eu sei de muitos casos de pessoas que fizeram o tratamento, que seguiram os aconselhamentos, seguiram a terapia e que obtiveram excelentes resultados. Eu vou fazer um intervalo rapidinho e nós voltamos, não sai daí.